questões discursivas. Então, vocês já vão fazendo, é como se fosse assim para vocês irem estudando, aprendendo, ela vale ponto. E a outra é sobre diversidade de espécies endêmicas e comerciais de fungos. Então, vocês vão fazer esse trabalho, vocês podem fazer em até 3 pessoas, tá bom? Ah, eu não quero fazer com ninguém, não precisa, mas até 3 pessoas podem fazer juntas. E aí vocês vão fazer essa busca de acordo com a literatura, né, com os bancos de dados que eu sugeri, tá certo? Já falei com o Alan, que é o tutor da disciplina, ele já vai estar de olho em vocês para qualquer dúvida que surja durante o processo. Também, gente, alguns conteúdos eu vou estar gravando esse final de semana para dar uma enriquecida no AVA, tá? Alguns detalhes sobre biologia reprodutiva dos principais grupos. Hoje a gente vai falar um pouco da classificação, né, do reino fungi, porque a gente viu na semana passada a importância, as características principais, e hoje a gente vai estudar os principais filos. 2 deles, se eu não me engano, são 2. Não vão estar aqui nessa aula, mas eu vou gravar material para vocês terem acesso e vou também criar um ambiente interativo no AVA para vocês estarem estudando. Não esqueçam, né, que o material já está disponível para leitura, já postei alguns vídeos, deixei alguns links de revistas, leiam, gente, porque nunca se sabe se isso vai cair numa prova, se isso vai cair no trabalho, se isso vai cair no ENAD, então leiam todo o material que está disponibilizado para vocês, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o reino fungi, parte 2. Lembrar que, né, dentro do processo de classificação, antes existiam apenas 4 grandes grupos, mas agora, né, de acordo com a literatura que vocês vão ter acesso na página, deixa eu ver aqui, na página, vocês tendo acesso lá no livrinho, acho que é a página 40, se eu não me engano é a 40, deixa eu só ver aqui, sobre classificação. Página 40, tá? No quadro 4, fala sobre a divisão. Então, você tem ali os domínios, né? Nesse caso, a gente tem, que são eucariontes. O reino é fungi, e aí as divisões que a gente vai ver hoje são os filos. Como eu falei para vocês, os principais filos. Então, vamos começar. Antes da gente falar sobre filo, eu coloquei aqui esse slide, gente, para vocês verem como acontece, né, de forma geral. Eu já deixei um vídeo que eu peguei acho que de outro, do YouTube, foi do YouTube, falando sobre aspectos gerais do ciclo sexuado e assexuado dos fungos. Mas vocês vão visualizar, quando vocês estiverem lendo o material, é que cada filo tem um tipo de reprodução que é comum ao reino fungi, mas que tem características que são particulares do filo, tá certo? Então, uma coisa que é importante vocês saberem é que vocês precisam ler de forma, assim, fazendo as suas anotações, organizando o material de vocês em mapa mental, para que vocês possam, né, já ir organizando para cada filo, né, a Evelane colocou aqui, o professor explica, né, bem legal, bem didático. Então, vocês aproveitem esse material que eu vou disponibilizando, vão estudando, né, porque os professores, eles às vezes usam linguagens mais acessíveis, usam uma linguagem mais mediana, e isso ajuda muito vocês no processo de aprendizagem, que aí vocês vão pegando os nomes mais, digamos, né, técnicos, e vão ajustando com esse conteúdo que vocês estão vendo. E aí, quando a gente fala de filos, né, o assunto é extremamente extenso, não tem, e eu tento fazer o máximo que eu posso para fazer uma síntese, né, mas hoje, por exemplo, eu não consigo falar de todos os filos nessa 1 hora, né, de aula síncrona. Vou falar de algumas de uma forma muito resumida. Então, gente, não esqueçam, vocês precisam ler o material, vocês precisam fazer todas as atividades para vocês poderem aprender. E isso não é só o aluno do EAD, tá, gente?
o aluno do presencial também, ele não vai ter tudo na aula, né? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler material para poder pegar o conteúdo, tá bom? Então, a plasmogamia, cariogamia e meiose, elas são fases do processo da reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela acontece pelo quê? Pela germinação dos esporos. Então, assim como aconteceu com as pteridófitas, as briófitas, a gente tem ali os esporos, aqui também eles estão presentes, e eles vão germinar e vão formar um conjunto de hifas, que são os micélios, e esses micélios vão se reproduzindo, crescendo, né, que a gente viu as hifas que são septadas, e as hifas que não são septadas. Como é que é o nome delas mesmo, gente? Hifas não septadas, que vocês viram na aula passada. E aí? Professora, eu não me recordo o nome, mas eu Começa anotei em com algum C. local. Só uma dica. A senhora, professora, reformule a Alguém pergunta, escreveu por favor. aqui? Cenocíticas, e cenocíticas. Então, quando a gente fala de reprodução, você tem essas duas situações. Então, aqui eu trouxe, né, essa imagem para vocês verem o ciclo sexual ou sexuado de um ascóporo, que aí a gente entra no filo Ascomicota, ou o grupo Ascomicetus, tá bom? Então, é um filo que a gente tem muitos fungos, que são fungos, né, macroscópicos, e também um grupo que inclui fungos microscópicos. Então, de forma geral, o que vocês vão precisar entender é que a gente tem dentro desse grupo, né, dos fungos, um processo reprodutivo sexual, que é formação de gametas, assim como aconteceu nos outros grupos anteriores, as pteridófitas e briófitas, e a gente também tem o crescimento e reprodução assexuada, que é pela divisão, né, e crescimento das hifas, ou pelo crescimento dos esporos. Ou em casos particulares, como leveduras, que são fungos unicelulares, a gente tem uma fissão nuclear, ou uma bipartição. Então, pode acontecer esse tipo de situação. No caso da reprodução sexuada, eu trouxe alguns conceitos que a literatura dá, que ela é bem importante, vocês vão estar lendo isso com frequência dentro do que a gente chama, né, de classificação e separação dos filos. Porque a reprodução é um processo chave, né, em relação à taxonomia, tá, gente? A reprodução ajuda muito. Então, vamos lá. Plasmogamia. Então, vamos começar por esse conceito aqui, para depois a gente entrar nos filos, tá bom? Então, o que é a plasmogamia? Quando a gente fala desse ascóporo, né, é o quê? É o esporo de um ascomiceto, que está dentro do filo ascomicota. Mas agora, eu não quero que vocês se preocupem com essa questão de filo. Eu quero que vocês se preocupem com alguns nominhos que estão aqui em verde, né, aqui nesse quadrinho, nesse retângulo. Professora. Então, a gente tem aqui, ó, plasmogamia. Professora. A plasmogamia, gente, ela é um termo utilizado que fala em quê? Quando hifas ou esporos, tem um som aparecendo aqui, além do meu, deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes. Quem é que está com o seu microfone aberto? Já desligou, aí professora, era o Adrian. Por enquanto não tem, só eu, tá, gente, que estou com o microfone. Tá bom? Só eu que estou com o microfone por enquanto. Professor, era o Adrien, ele já desligou. Inclusive, eu nem estou ouvindo vocês, né? Eu não sei nem por que eu não estou ouvindo vocês aqui. Vocês reclamaram aí, mas para mim não está aparecendo som, não. Tá bom? E aí,
Quando vocês quiserem falar, vocês me avisem. Vocês estão conseguindo abrir o microfone de vocês? Consegue me Porque eu ouvir, não estou professora? ouvindo. Ó, não ouço o Yuri, por exemplo. Ai, gente, não sei não o que está acontecendo. Mas, enfim, qualquer coisa escrevam aqui, tá? Por que eu não estou ouvindo vocês? Então, quando a gente fala, a gente tem, desde o outro dia a senhora não ouve os áudios. Pois é, eu não sei. Não sei o que acontece, Terezinha. Ó, todos, eu não quero que todos estejam com os seus sons desativados, eu quero que estejam ativados. E eu não sei por que está assim. Não sei. Agora diminuiu, foi esse negócio. Gente, eu vou sair aqui da chamada. Espera aí. Aí eu volto. Para poder regularizar isso aqui. Estão me ouvindo, gente? Sim, consegue nos ouvir? Está dizendo assim, quando eu entrei, que o meu microfone está desativado devido à quantidade de pessoas que estão online. Isso é muito estranho. Não sei, não, por que isso está acontecendo. Isso não acontecia antes. Todos com som desativado. Não quero, eu quero que todo mundo possa falar, gente. Coisa. Depois eu vejo, tá? Porque semana que vem, se for acontecer o curso, aí eu preciso que vocês possam falar, né? Eu preciso que vocês possam participar da aula de forma clara. Mas, enquanto isso, gente, vocês vão escrevendo aqui, tá? Qualquer coisa vocês me falem. Eu não sei por quê, se mudou alguma configuração, eu não mexi em nada, tá? Só dizer para vocês. Mas eu não sei o que pode ter acontecido. Quem quiser pesquisar aí para mim e ver o que pode acontecer, o que pode ser feito, pesquisa, para poder voltar o áudio, tá bom? Que agora, senão, eu não vou ter tempo para falar com vocês. E aí, como eu estava explicando, né, a gente tem aqui a seguinte situação. Quando a gente fala, né, quando a gente tem um ciclo sexuado, a plasmogamia está relacionada à união, aqui, ó, a união, vejam, aqui a gente tem uma célula, que a gente tem outra, né? Geneticamente, essas células, elas estão mostrando que elas têm núcleos diferentes, combinações genéticas diferentes. Então, o que vai acontecer? Existe uma fusão do protoplasma, que é o que a gente fala? Que é a fusão dos citoplasmas dessas células fúngicas. Certo, gente? E aí a gente está vendo que esse ascóporo, que é o esporo aqui, ó, desse grupo, ele é haploide, porque ele tem o quê? A metade do material genético, está escrito aqui. Então, a plasmogamia, só para vocês entenderem, porque em algum momento pode ser falado isso aqui na aula, para classificação, para dizer que o filo X, ele tem esse tipo de reprodução, ela está relacionada à fusão aqui, ó, do citoplasma. Agora a gente tem o quê? Dois
2 núcleos. Depois disso, vai acontecer um outro processo, que é o quê? A cariogamia. Então, a cariogamia, gente, é a fusão deste núcleo com este, formando um núcleo do quê? Zigoto. E esse zigoto, ele agora é 2N, certo? Então, a gente tem aqui o ciclo formando um zigoto diploide. Depois disso, vai acontecer o quê? Formou-se aqui esse zigoto, mas ele vai passar por um processo de meiose. E aí a gente tem aqui a meiose, como o nome já diz, né? Então, você tem um indivíduo que era diploide, vai formar 4 núcleos que são haploides. E depois, aqui, nos ascos maduros, a gente tem a liberação do que, gente? Dos ascóporos, que são os esporos. Então, por que que acontece tudo isso? Se a gente for pensar do ponto de vista genético, isso tudo acontece para proporcionar a variabilidade genética. Então, o processo de reprodução assexuada, ele não inclui a variabilidade genética, mas o processo de reprodução sexuada, ele inclui. Então, a gente tem hifas que são homoesporadas e heteroesporadas. Isso quer dizer o quê? Que no momento em que as hifas, que são aquele conjunto de células que vão formando prolongamentos, né, e vai formar o micélio, que eu mostrei na semana passada, elas podem se fundir entre elas e ser homoesporada, quando o mesmo material genético é formado ali, a partir de uma fusão. E heteroesporada significa dizer o quê, pessoal? Quando hifas com materiais genéticos diferentes de outros micélios se fundem e aí formam essa combinação nova de genes. Então, isso é importante para quê? Para que o fungo ele possa ter variabilidade genética. E isso também é investigado no mundo científico, na área médica, na micologia, porque alguns fungos, eles se tornaram resistentes a medicamentos. E eles podem tornar-se pragas para plantações, para animais, para nós seres humanos. E isso aí é um objeto de estudo. Então, quando eu conheço geneticamente os mecanismos de replicação, né, de meiose, as organelas que estão no controle, as proteínas, enzimas, eu posso combater o processo de replicação dele do ponto de vista sexuado. E isso é um mecanismo muito utilizado nos antibióticos. Então, os antibióticos, de forma geral, seja ele um antifúngico, antibacteriano, antiviral, eles normalmente neutralizam o processo de replicação da célula, seja a meiose, seja a mitose, tá bom? Então, só para vocês saberem, porque em algum momento eu posso estar falando sobre o que é uma plasmogamia, cariogamia, a meiose, aqui no exemplo do ciclo sexuado, do ascóporo, né, que é um ascomicota, a gente tem esses processos, certo, gente? Só um momentinho que eu vou conectar aqui o meu carregador e já volto em segundos. Então, vamos continuando. Como eu falei para vocês, eu não sei o que levou ao Meet não permitir que vocês falem, né? Usem os seus. Para mim, né? Eu não sei se vocês estão se ouvindo, agora eu não estou ouvindo vocês. Vocês conseguem ouvir um O ao meu dá outro? para falar. Sim, né? E eu não consigo ouvir vocês. Não sei o motivo, né? Não, ó, aqui tá tudo ok, ó, ativar, permitir que os colaboradores ativar o microfone, enviar reações, ativar vídeo e tal.
E, gente, o meu microfone está ligado, não é uma questão de dizer que não está ligado. Meu microfone não, meu áudio. Estranho demais. Vocês estão podendo se comunicar entre vocês, menos eu ouvi-los. Que coisa. Não é possível ativar o som da outra pessoa. Tá dando não. Infelizmente, gente. Mas eu vou descobrir, tá? Na próxima aula. Vou passar aqui. Aí vocês vão falando aí, só não falem mal de mim, tá bom? Que fica na gravação. Mas o resto vocês podem falar. Eu não estou ouvindo, mas vocês ouvem e depois vai ficar na gravação. Então, gente, vamos começar pelo filo das quitrídeas, certo? Então, a gente tem aqui o Chytridiomycota. De forma geral, né, esse filo, ele inclui, né, organismos que vivem em ambientes aquáticos, ambientes terrestres, muitos tipos de espécies. Então, a gente tem aqui o Chytridium, né, como exemplo, né, esse gênero aqui as hifas crescendo a todo vapor. E uma coisa que eles contêm, assim como todos os outros fungos, são, né, a quitina e o glicogênio, que é isso que a gente viu na aula passada, que se assemelha muito aos animais. Por quê? Porque os animais, eles têm quitina e glicogênio, né, quitina para proteção e glicogênio para armazenamento, então são polissacarídeos. Eles têm hifas aqui, ó, cenocíticas e septadas, então eles podem ter as hifas sem nenhum tipo de septo, que são as cenocíticas, e septadas, como a gente aprendeu na aula passada. Possuem células flageladas, eles são unicelulares. E aí a gente tem aqui o crescimento deles, ó, vão crescendo, liberando esses flagelos e vão formando essas conexões. Normalmente eles são vistos como parasitas de organismos, tá, gente? E eles possuem também alternância de geração, como a gente viu naquela imagem anterior, acontece com eles também. Então, esse filo aqui é o filo Chytridiomycota, ou Chytridiomycetus. Como eu falei na aula passada, algumas literaturas vão falar Chytridiomycota ou Chytridiomycetus. É a mesma coisa, tá, gente? Depende da literatura. Então, eu estou usando as duas terminologias justamente para familiarizar vocês junto à literatura e junto ao que vocês vão estar lendo, né, durante os estudos e até a vida profissional de vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu trouxe, né, eu não posso nem pedir para vocês lerem, porque não vou ouvir, mas vocês podem ler se vocês quiserem. Alguém lê aí. Gente do céu. Ah, não, tô triste. Por que isso não está aparecendo para mim? Alguém pesquisou por que eu não estou conseguindo ouvir vocês aí? Deixa eu ver aqui nas minhas configurações. Adoro interação, gente. Espera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Controle de chamadas, microfone. Não consigo. Será que tá? Deixa eu ver aqui, Francisco. Pode ser, né? Que o Bluetooth não está funcionando. Só que eu não estou com nenhuma caixinha. Eu vou desativar ele, todo caso. Falem aí alguma coisa, desativei o Bluetooth. Consegue ouvir? Não é o Bluetooth, não, gente. Infelizmente. Tá, mas a gente não posso parar para resolver isso agora. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Alomices arbúscula é um tipo, como o filo, né, gente? Eu tenho alguma saída de áudio disponível? Tenho. Tá saindo aqui o áudio. Mas eu não sei por que eu não estou conseguindo ouvir vocês.
Ó, tá tudo ok. Saída de áudio. E não tá saindo. Tá tudo ativado, ó, gente. Tudinho. Depois eu vou testar, tá bom? Vou pedir para o Alan, vou fazer um teste com o Alan, que está aqui assistindo com a gente, e aí ele me faz um teste. Nem o Alan está podendo se comunicar hoje. Então, a gente tem aqui, ó, vamos lá. Physoderma, tá, gente? Que é um gênero Batrochophytrium. Então, a gente tem aqui alguns gêneros que são gêneros relacionados a esse filo, que é o filo que a gente falou aqui, ó, Chytridiomycota, certo, gente? Então, o primeiro filo que a gente tem é um filo que vocês estão vendo, que tem o quê? Uma característica crucial, eles são unicelulares. Então, a gente tem também, né, eles podem ter septos e podem não ter septos. Então, a gente tem sinocíticas e septadas. Então, esse grupo, né, ele forma um conjunto, e aí a gente tem aqui essas imagens que vocês estão vendo dessas espécies, certo? Então, cada um deles vai se organizando e vai formando a estrutura. Por exemplo, aqui, essa estrutura do Alomyces, arbuscular, porque parece o quê? Um arbusto, certo? Então, a gente tem aqui, né, esses exemplos. Quando vocês forem estudar, o ideal é que vocês façam como se fosse uma filogenia, né, um dendrograma. Então, vocês podem fazer uma tabela colocando as características principais de cada filo. E aí, depois, vocês vão colocando características, vocês vão colocando se é unicelular, se é pluri, qual é o tipo de reprodução, para poder facilitar para vocês, tá, gente? Então, é bem importante, porque se vocês forem só ler, vocês vão cansar e vocês não vão conseguir memorizar o que vocês precisam. Memorizar é diferente de decorar, tá, gente? Porque, que nem eu falei para vocês, tem coisas que eu aprendi, assim, para a prova final que eu fiz e que eu não esqueci nunca mais. Então, eu memorizei de verdade. Aqui a gente tem o filo Zygomicota, que é conhecido como Zygomicetus. Esse aqui, a maioria de vocês já viu, ele é muito, muito comum. Aqui eu tenho esse gênero, Philobulus sp, e aqui eu tenho, ó, um conídeo escuro, preto, ele é bem diferente dos outros. Então, normalmente eles vivem aonde, os zigomicetos? No solo, eles vivem sobre restos de animais, sobre restos de planta. Então, normalmente, a gente tem, né, esse conídeo aqui escuro. E aí, daqui a pouco, vocês vão ver quem eles são. Então, a gente tem um nome aqui meio comum. Quem nunca, né? Quem nunca tirou um bolor negro do pão, um zigomicota, um zigomiceto, achando que tirando aquele corpo de frutificação, que é essa estrutura aqui, que eu estou mostrando para vocês, o pão estaria limpo, clean, né? Porque eu tirei o corpo de frutificação. Mas lembrem que eles têm hifas cenocíticas, né, com um micélio do tipo haploide, que vai crescendo em todo o pão. E o corpo de frutificação, gente, o corpo de frutificação é o que a gente consegue observar a olho nu. Mas os micélios, eles já ocuparam, né, todo o seu pãozinho, dormido de uma semana, tá bom? Então, a gente consegue ver, né, essas estruturas. Normalmente, a gente tem eles como parasitas, causando doenças em animais. Uma coisa que eu vou deixar aqui, né, para vocês, a dica é, se um dia vocês forem trabalhar, né,
esse conteúdo com alunos, quem for fazer aí a sua aula prática envolvendo filozigomicota, falar dos bolores negros e tal, use luva ao manipular o pão que está dormido e que está com esse material fungado, tá bom? Por quê? Porque ele pode entrar em contato com as suas unhas, com a sua pele, e causar lesões, que é o que a gente chama vulgarmente de micose, né? Então, popularmente, as pessoas falam micose, que são fungos que crescem sob as unhas, e aquilo vai fofando, né? Porque vai morrendo. E aí tem que tirar a unha, colocar um remedinho, e aí vai ter que tratar, né? Com algo que mate essa micotoxina. Então, eu já ouvi relatos de professoras de biologia que foram fazer essa experiência em sala de aula, no ensino médio, e acabaram, né, se contaminando e tendo micose nas unhas. Por quê? Porque os esporos que estão aqui nessas estruturas que a gente chama de conídeos, eles são liberados ao toque. E aí eles entram em contato e vão fazer o crescimento, né, de forma assexuada, tá bom? E aí o que acontece? A pessoa pode ter um crescimento ali anormal. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, falando desse aspecto de micose, é o sistema imunológico de cada um de nós, tá, gente? Tem pessoas que vão ter contato e não vai acontecer nada. Tem pessoas que vão ter contato e que vai dar problema, porque o sistema imunológico de cada um é diferente, tá bom? E aí a gente tem, né, mais de 1.000 espécies descritas, reprodução também sexuada do jeito que a gente viu anteriormente, então é compartilhado com filozigomicota, e são conhecidos como o bolor negro. Então, eu vou passar aqui mais para frente para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Aqui, ó, vejam, né? Tudo isso aqui, esse aqui é o mais comum, tá? Esse gênero aqui, Rhizopus, é o gênero mais comum. Rhizopus stolonifer, porque ele forma esse estolão aqui, ó. Certo? Então, aqui, gente, de forma geral, esse gênero, ele é um gênero de um zigomicota muito comum, que ele cresce abundantemente em pães, frutas, massas, de forma geral, porque ele adora uma coisa chamada carboidrato, certo? Então, como ele gosta de digerir carboidrato, ele é um fungo extremamente comum nesses alimentos. Então, como eu falei para vocês, é muito comum. Eu estava esses dias lembrando de vocês, porque a minha irmã comprou um pão e deixou na bancada, né? E aí esse pão ficou lá por uns 3 dias. E aí eu olhei para aquele pão e eu comecei a ver umas manchas pretas crescendo. Aí eu falei, isso é bolor. Aí eu botei na geladeira. Eu queria ver se ia continuar. Aí ontem continuou crescendo. Ele estava crescendo na geladeira, o ambiente de uma temperatura média aí de 10, 15 graus, né? Por quê? Porque a nossa geladeira, ela abre muito. Então, dependendo do lugar, a geladeira que abre demais, ele vai continuar crescendo. A geladeira que abre menos, ele vai parar o crescimento. Lembrando que ele hiberna. Então, você bota na geladeira, ele para de crescer por um tempo. Você tira, ele volta a crescer. Porque a temperatura, a umidade, a quantidade de nutrientes disponíveis, elas são fatores de crescimento, tá bom? Para esses grupos. E aí a gente tem aqui, ó, quando o esporanjo, que é a estrutura que abriga os esporos, ela amadurece, ela torna-se negra, que tá aqui. Eu até circulei ela com vermelhinho. E aí a gente tem o bolor negro, né? Então, esse esporanjo é o que a gente consegue ver. Aqui é o esporangióforo. E ele vai formar esses estolões que são o quê? Relacionados ao crescimento. Ele tem essa estrutura aqui, que são os rizóides, gente, que são responsáveis por fazer com que esses micélios vão crescendo, vão se desenvolvendo e vão pegando nutrição. Vejam que aqui você já tem um buraquinho no pão. Porque, pessoalzinho lindo,
Porque o fungo, ele vai se apropriando de todos os carboidratos que tem ali disponíveis. Ele vai lançando enzimas, e essas enzimas vão decompondo, vão digerindo o carboidrato em micromoléculas, né, moléculas menores, principalmente em glicose. E aí a gente vai tendo aqui a expansão. Então, aquilo que a gente vê aqui, é isso aqui, esporângio. Mas a gente não pode esquecer que todo esse resto já está povoado, tá bom? Deixa eu olhar aqui no chat. Eles intoxicam pessoas, não é aconselhável comer pão com fungo, porque eles têm micotoxinas, e isso pode causar indigestão, pode causar algum tipo de indisposição gástrica, dependendo da espécie do fungo, ele tem toxinas que podem, inclusive, causar debilidade no sistema neurológico. Então, o ideal é que você não consuma o pão. Ah, mas, professora, eu passei esse risósporos na sanduicheira. Mas lembra que algumas micotoxinas, elas são resistentes a temperaturas altas. E se elas não forem, elas podem se manter ali, ó, quebradas e diminuídas, vão se tornar antígenos. O que é isso, professora? Antígenos são substâncias desconhecidas para o nosso sistema imunológico. Então, se essas micotoxinas entram no nosso corpo e elas são desconhecidas, o que vai acontecer? O sistema imunológico vai agir. E aí você pode vomitar, você pode ter uma diarreia, você pode ter uma reação alérgica, você pode ter várias complicações. E isso, gente, eu falo pode, porque tem pessoas que não vão ter nada, e tem pessoas que vão passar mal. Então, sempre, né? Por que as coisas têm prazo de validade? Por que tem vida de prateleira? Porque chega um momento que não dá mais, né? Que está ali parasitado já, que já tem um crescimento fúngico. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já comprei, né, pão embolorado. Quando eu vi, já estava com bolor. E o que pode acontecer? Eu não estou aqui acusando ninguém, mas pode acontecer em alguns estabelecimentos que os proprietários, eles mudam a data de validade para poder vender. Mas isso não significa que a data de validade é real. E aí o que acontece? Você consegue ver que esse pão, ele não é mais novo. É que nem aquela pesquisadora falou, a biomédica falou no vídeo da aula passada, que você consegue ver se está crescendo um fungo, se o alimento ele está bom a partir da turbidez, né? Se é um alimento líquido, se tem uma água por ali, você consegue ver isso. A mesma coisa no aspecto quando a gente fala de um alimento sólido, né? A aparência é tudo. Se você está comprando um pão que está fungado, volte imediatamente, não pegue. Ah, não tem nada não, não mata não. Pode não fazer mal agora, né? Mas pode daqui a 2, 3 dias você sentir um desconforto, tá bom? Então, eu tenho certeza que o zigomicota vocês não vão esquecer, porque o gênero mais comum é o Rhizopus, que é o bolor negro, tá bom? E aí, do ponto de vista sexuado, eles têm aqui os zigósporos e o zigosporângio, né, que são essas estruturas aqui, ó, zigosporangióforos, que vão formar, né, os esporos e que vão posteriormente germinar e vão formar as estruturas, né, os gametas, feminino e masculino, tá bom? Depois não se preocupem que eu vou gravar um ciclo reprodutivo dos principais grupos e vocês vão ter acesso. E eu também vou abrir um fórum de dúvidas para que vocês possam colocar suas dúvidas lá, caso elas surjam, tá bom? Não abrir nenhum fórum agora é porque vocês já têm 2 atividades para fazer e vocês também têm uma atividade de extensão. Então, para não ficar muito pesado, eu poupei vocês de um fórum no Reino Fungi, tá, gente? Mas façam as atividades que vocês vão aprender bastante. Então, vamos continuar para que vocês possam memorizar e serem biólogas, professores de biologia perfeitas. Aqui, alguém já viu isso aqui na sua geladeira?
Pode colocar aí no chat, já que eu não estou ouvindo, né? Alguém já pegou um tomate com esse aspecto morfológico, né? Aquela fruta que veio da feira. Meu Deus, eu comprei ontem essa fruta e hoje já tem esse monte de fungo? Por que será, né, gente? Aí vocês pensam, não é possível. É possível. Por quê? Porque os micélios já estavam lá dentro desse fruto. Então, o fungo ele já estava no interior deste fruto, mas ele não tinha feito o quê, meus amores? Eles não tinham frutificado, eles não tinham liberado isso aqui que a gente chama de corpo de frutificação. Então, acontece de 24 horas. Tem temperatura ok, tem condição ok, você comprou hoje a fruta, amanhã quando você olha, meu Deus, já está fungado, eu não acredito. Alguém colocou laranja, realmente. Laranja é muito comum, tangerina é muito comum. Quando a gente olha, já está fungada. Já tem ali um fungo crescendo, um bolor, né? Então, por quê? Porque você já comprou aquele alimento contaminado. Mas é uma coisa que nós não conseguimos ver a olho nu. Não dá. Até porque, pessoal, dependendo do supermercado, às vezes eles tiram, né, um pedacinho daquele fruto, um pedacinho do legume que já veio com dano. Ou eles lavam, né, dão uma lavadinha para ficar bom até você comprar. Aí, quando você chega em casa, o negócio estraga. Quem nunca tirou um pedaço, né, de tomate que estava com fungo e reaproveitou o resto, né? Atire a primeira pedra. Não, isso aqui só está essa parte aqui danificada, o resto está tudo ok. A gente se engana, né, gente? Mas isso é falta de conhecimento. Depois que vocês aprendem, vocês não têm mais como errar sem saber. Vocês erram sabendo. Existe isso aí, eu estou fazendo porque eu sei, porque eu quero, né? Não é porque eu não tenho conhecimento. Então, a partir de hoje, vocês já sabem. Se vocês tirarem, né, um pedacinho que está com fungo, vocês vão ter todo aquele organismo, aquele lá presente. Bom, faz uma macarronada, vai com Deus, e faz bastante quente para não ter problema. O mesmo acontece com preparos, né? Você faz a macarronada hoje, você não esquentou ela e você bota na geladeira. Ou um cachorro quente. Vou falar com coisa de tomate, coisa assim que tem bastante condimento. E aí, amanhã você vai fazer o uso desse negócio que você preparou, dessa comida. E amanhã já tem uma camada branca em cima. Meu Deus, e agora? Será que eu tiro só a parte de cima? Deixa eu dar uma cheirada. Não, não tem nada azedo aqui. Vou tirar só aqui a parte de cima e vou comer. Para algumas pessoas não vai causar nada de mal, mas se for uma criança, né? Se for o seu bebê que vai comer esse cachorro quente mexido aí com alguns fungos crescendo, algumas bactérias. Então tem que ter bastante cuidado, porque como eu já falei, mesmo você aquecendo, você pode ter aí um problema relacionado aos antígenos. Que quando vocês estiverem estudando imunologia, vocês vão saber bem direitinho, né, o que é. Eu estou revelando segredos porque, imagina aí, vocês acham que eu já fiz isso? Faça uma enquete. Vamos ver quem é. Faça uma enquete. Vocês acham que eu já fiz ou não? Sim ou não? Aí a gente vê, tá bom? Então, aqui a gente tem um outro gênero, Cainófera, que ele ataca comumente, gente, esse bolor, comumente ele ataca flores de abóbora, de curcubitácea. Então, isso aqui é um problema na agricultura, tá? Por quê? Porque se a flor está em crescimento, ela vai dar origem a um fruto. E se ela foi parasitada por esse Coenófera aqui, que é um bolor, o que vai acontecer? Essa flor vai morrer. Aí eu pergunto, quem já plantou aqui abóbora, uma curcubitácea, né, uma fanerógama, e viu isso aqui? Levante sua mão. Levante sua mão não, fala um legal. Dá um joinha, né?
Então, vejam, isso aqui é um processo parasitário. Ela está parasitando. No momento em que essa flor está sendo parasitada por este fungo, zigomiceto, ela vai morrer. E aí a gente tem o quê? Uma podridão. Começa a apodrecer, essa flor não vai mais servir e esse fruto não vai nascer, né? Ela nem chegou a abrir, nem teve polinização. Então, as pessoas utilizam o que a gente chama de fungicida. Professora, a senhora está falando de fungicida na aula de hoje? Sim. Né? Por quê? Porque são substâncias que são muito utilizadas para combater fungos, principalmente fungos que atacam monoculturas, agricultura familiar, né? Então, por que a gente se preocupa muito com os agrotóxicos, né? Porque, infelizmente, você tomando uma grande dose de fungicida, de herbicida, de agrotóxicos que matam, inseticidas, né? Você também pode ter danos nas suas células, né? Isso aí é um outro tópico. Então, fungicida, ele vai combater o quê? Isso aqui. Mas eu posso falar com propriedade para vocês de um experimento que eu fiz quando eu estava na minha graduação. Eu trabalhei com tecnologia de sementes e eu fazia o quê? Eu utilizava métodos de quebra de dormência, que isso aí vocês já estudaram lá, quando a gente falou de sementes, a gente falou por cima sobre dormência de sementes. E aí eu trabalhei com uma espécie, gente, que eu até falei para vocês aqui, acho que na primeira disciplina que a gente teve, que foi uma anonácea, a Envira caju. Né? E a Envira caju, ela tem um problema grave, porque as sementes dela têm dormência e tem um fungo, que a gente vai falar dele hoje, que eu acho que vai dar tempo, né? Eu espero. Que é o fungo do gênero Aspergillus. E o que acontecia? Quando eu coletava essas sementes, que eu acho que alguém aqui já aconteceu isso, eu lavava, trabalhava com ela, deixava ela organizada, e quando eu via, ela estava toda fungada. Tinha um monte de fungo como está aqui, desse jeitinho. Só que era um outro gênero. E aí a gente ficava assim, meu Deus, né? O que a gente vai fazer? Esse fungo é endofítico, ele está dentro da semente, não é fora. Porque a gente lavava com água sanitária, às vezes a gente deixava até em ácidos fortes para superar a dormência, e ao invés de superar a dormência, a gente abria a caixa de Pandora dos fungos, porque eles borbulhavam, então eles eram resistentes a ácido sulfúrico, ácido clorídrico, hipoclorito, e eles estragavam a semente toda. Resumindo, eu não consegui fazer teste de germinação, porque o fungo, eu até consultei um microbiologista na época, lá da Embrapa, e ele identificou para a gente como um aspergillus, que é um fungo que contamina lavouras, sementes, inclusive ele pode causar danos à saúde humana e de animais. Ele é muito frequente em hospitais, muito frequente. Então, gente, só para vocês verem a dimensão do que são os fungos, né? Eles são organismos que eles crescem, eles têm resistências enormes, eles resistem a ácidos, eles podem decompor coisas inimagináveis. Imagina se eles não vão decompor um broto, né, uma flor de uma abóbora. A mesma coisa acontece com os morangos. Esse gênero aqui, ó, um zigomicota. Esse bolor, a gente compra aquele morango que a gente pagou, sei lá, R$20 na caixinha, agora tá bem mais caro, R$30 numa caixinha. E aí você pega esse morango, no outro dia, quando você abre, mesmo em temperatura controlada, de 10 graus de geladeira, ele está mofado. E aí a gente se frustra, porque você vai fazer uma receita, um suco, um bolo, uma geleia, e aí quando você vai ver, cadê o teu dinheiro jogado no lixo? Né? Eu não sei se você já aconteceu aqui com vocês, porque eu já fiz muito bolo na minha vida, eu já vendi bolo. E às vezes eu pegava os morangos, colocava no hipoclorito, 10 minutos, conforme manda o fabricante, e no outro dia, fungo.
Então, esses alimentos, eles acabam tendo uma grande quantidade de fungicida, herbicida, agrotóxico, justamente porque ele é o recordista de agrotóxico, morango, justamente por conta disso, porque ele é muito suscetível, gente, a fungos endofíticos desse gênero aqui, o zigomiceto. Isso aqui, para a vida de prateleira, é péssimo, né? Fazendo aqui uma entrada, né? Uma aplicabilidade desse conhecimento. Então, por isso que o controle de fungos é importante na agricultura, né? Por conta do ataque que ele causa às culturas, principalmente as comerciais. Né? Morango é caro, né? Fabricar morango tem todo um controle por baixo. Orgânico tem todo um controle, né? Justamente para evitar essa situação. Então, a gente compra, às vezes, um morango, ele já está mofado. E aí você descarta ele, porque não vai funcionar. Para esse grupo, eu trouxe aqui o ciclo, né, só para vocês verem como é que acontece o risóforo, que é o bolor negro, estolonífer, e aí a gente tem aqui a fase sexuada e a fase assexuada. E aqui a gente tem a seguinte situação. O zigósporo, né, ele é e está relacionado ao que a gente chama de fase sexuada. Ele é, gente, o esporo. Só que o nome dele é zigósporo. Por quê? Porque está dentro do zigomicota. Então, a gente tem uma forma diferente. E aí, depois, esse zigósporo, ele vai germinar, ele vai crescer, ele vai se multiplicar, né? Então, ele vai começar a ter os prolongamentos e vai formar o que a gente chama de esporângio. E esse esporângio, ó, ele vai crescendo e vai formando aqui os rizóides e os micelos. E esses micélios vão crescendo e vão tomando toda a estrutura aqui, ó. Isso aqui é o pão, ele vai crescendo. Aqui, ó, quando ele já está negro, né, escuro, que por isso que é o bolor negro, ele libera os que a gente chama de esporangiosporos, certo? E aí a gente tem aqui, ó, menos e mais. Então, a gente tem linhagens diferentes, certinho? A partir daí, a gente tem o crescimento das linhagens. Então, a gente tem uma linhagem que vai germinar, que é o esporangiosporos positivo, e a gente tem a outra linhagem aqui, que vai formar essa estrutura aqui, ó. Olha que interessante. Essa estrutura do esporangióforo, que são os rizóides. Então, de acordo com a genética, de acordo com a estrutura, um vai formar um grupo, outro forma o outro. E aí a gente tem aqui o ciclo, certo? Formando, né, o zigósporo. Mas isso aqui, gente, não se preocupem. Como eu falei para vocês, eu vou gravar vídeos exclusivos só sobre a reprodução de cada grupo desse. Então, eu vou gravar vídeos curtinhos falando só sobre reprodução, para que vocês possam memorizar e nunca mais esquecer. Nunca mais, porque depois que você memoriza, acabou, não tem mais esquecimento. Tá bom? Aqui a gente vai falar agora de um grupo também extremamente importante, que é o ascomicota, que são os ascomicetos. Os ascomicetos, gente, eles têm mais de 30 mil espécies descritas. Eles são, né, ele é o grupo, né, o filo mais diverso, mais numeroso do reino Fungi. Então, a gente tem uma quantidade incrível, né, enorme de indivíduos dentro desse filo, que é o ascomiceto, ascomicota, bom? Então, a gente tem aqui, ó, ascomicetos, do grego asco, odre, e aqui a gente tem, né, o saco de couro. Então, asco significa o quê? Um saco de couro.
ele vai formar estruturas reprodutivas em forma de saco, denominada ascos. Beleza? E aí, quando a gente fala de ascomiceto, a gente já tem aqui algumas coisinhas. Quando vocês forem olhar bolores verdes e vermelhos, são ascomicetos. Quando for negro, é como mesmo? Fala aí no chat, já que eu não posso ouvir vocês. Quando for negro, qual é o nome do filo? Escreve aqui no chat, escreve aqui no chat. Bolor negro, zigomiceto. Bolor vermelho, azulado, verde azulado, a gente já tem um outro grupo, que é o grupo dos ascomicota, ascomicetos. Normalmente, gente, eles têm patogenidade, então eles são patogênicos. A patogenia significa sintomas e sinais que eles podem causar, tanto em animais, plantas, tá? Então, eles são fungos patogênicos. E aí, né, a gente tem uma estrutura unicelular e uma estrutura filamentosa formando as hifas. Então, ele pode ser unicelular e pode ser filamentoso. Temos hifas septadas e também perfuradas, justamente para fazer trocas ali, para elas poderem trocar informações. Tem reprodução assexuada e eles formam os conídeos que a gente vai ver, e a gente já viu no anterior, que são aqueles pontinhos no final da estrutura. Então, a gente tem aqui o conídeo, que é aquele pontinho ao final. Nesse caso, eles vão liberar os esporos, tá bom? Então, outra coisa interessante quando vocês forem montar o quadro de estudo de vocês. Sim, gorgonzola, ascomicota. Uhum. Então, a gente tem ali aquele queijo que forma aquela estrutura mais verdinha que a gente consegue comer sem nenhum problema, que tem sabor característico, né? Então, o gorgonzola, ele é, né, um consórcio, né, do fungo ascomicota, que vai proporcionar ali um sabor diferenciado ao queijo. E o legal de falar sobre isso é que muitos queijos caríssimos, eles têm, né, que passar pelo processo de maturação. E a maturação, gente, ela é, digamos, né, fornecida, preparada por fungos. Alguns queijos têm uma capa, né, branca, cheia de fungo, e eles são caríssimos. São os queijos curados. E, sei lá, tem aí a Serra da Canastra com queijos carérrimos, que são comercializados aí para restaurantes muito finos, pessoas com muito poder aquisitivo. Na Europa, né, a França, ela tem zonas leiteiras que vendem queijos que a gente nem sabe há quantos anos eles estão maturando, de tão antigos que eles são. Dezenas de anos passando pelo processo de maturação. E aí você tem um queijo extremamente caro, né, oneroso. Como a gente viu na aula passada, produzir fungo, produzir estruturas que vão garantir ali um ambiente controlado é caro, não é barato. E isso é passado de geração em geração. Então, esses lugares onde o queijo está, ele é de centenas de anos, famílias que vão passando a cultura. Quando a gente fala de salmonela, aí a gente já fala de bactéria, tá, gente? Aí já entra uma outra discussão. É microbiologia, tá bom? Aí a gente não está dentro da micologia. Então, característica principal daqui é que, se é um bolor, ele é verde azulado, ele é vermelho, ele é patogênico, tem filamentos, então tem hifas septadas e perfuradas, e tem reprodução assexuada feita por conídeos, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, ver se a gente avança. E o detalhe, né, a gente já está na hora. Oh, meu pai. Eu sabia que não ia dar tempo. É muita coisa. E eu não quero passar por cima, assim, demais, muito rápido. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo. Temos aqui, como é que é o nome disso aqui? Vocês aprenderam na aula passada.
que é caríssimo, que tem na Europa, não falem não, porque eu não ouço. Escreva. Eu vou resolver esse problema, tá, gente? João Gabriel aprendeu direitinho. Né? São as trufas. Então, são as bolotas que ficam lá no hemisfério norte, raríssimas, não são cultivadas, é tudo natural e são extremamente caras. Só tem restaurantes que têm a tal do símbolo Michelin, sei lá como é que é o nome, né? Então, assim, muito caro. Se vocês vamos comer um dia, eu não sei. Vai que a gente ganha na Mega Sena, vai que a gente vai para a Europa e a gente come num restaurante chique. Ou que a gente vai em São Paulo mesmo e vai para um restaurante daqueles chiquérrimos, né? Isso é caro. Então, eu, particularmente, eu nunca nem comi e nem vi uma trufa dessa. Né? Então, a gente tem aqui outros exemplos, né? A gente tem aqui os líquens, né? Que eles são relações simbióticas, que eu acho que não vai dar tempo a gente falar hoje. A gente tem aqui esses fungos que vão crescendo em material em decomposição. Vejam que eles parecem um saco, um chapéu. Eles são côncavos, né? Então, a gente também tem esse exemplo aqui, que muita gente viu, eu levei esse material, né? Que a gente tem o crescimento em áreas de decomposição. Então, são exemplos de ascomicotas, ascomicetos. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa aqui para vocês. Ah, tá, trouxe. Eu acho que a gente vai ter que parar aqui nesse grupo, gente, porque eu não quero fazer uma aula muito longa. Depois tô aguardando a confirmação do pessoal do curso. Eu combinei com 2 estudantes para dar um curso para vocês sobre micologia. Na verdade, sobre diversidade fúngica, tá bom? E aí eu tenho que saber para vocês, não são só 10 questões, acredita? Mas se preparem para 2 questões discursivas contextualizadas, para vocês falarem do ponto de vista de um professor e de um biólogo. Então, já vão se preparando. Reino fungi tem uma questão e Pteridoptas tem outra, tá? Só 10. Então, a gente tem aqui, né, o aspergillus, como eu falei para vocês, que é um fungo extremamente resistente, né, que resiste aí a concentrações altas de ácidos fortes, a calor. Temos o Saccharomyces, que é o fungo responsável pelo processo de fermentação. Penicilina, o penicillium, tá bom? E aí, aqui são exemplos que a gente tem de antibiótico, de fungos que estão relacionados a alimentos, gorgonzola aqui, os fermentados orientais, vinhos, cervejas, os queijos, que é um queijo brie, e a penicilina, tá bom? E aí, gente, eu vou parar aqui. Eu vou desligar aqui para não ficar muito longa a aula, como eu falei para vocês, tá? Para não ficar uma aula muito grande.